testes acabaram, está na hora do exame. Portugal enfrenta hoje a Colômbia, um adversário que fará à seleção nacional exigências inéditas neste Mundial. A equipa de Roberto Martínez está obrigada a vencer para conseguir o primeiro lugar do Grupo K. É que enquanto Portugal deslizou frente à República Democrática do Congo e corrigiu frente ao Uzbequistão, os cafeteros mantiveram sempre a mesma trajetória, ganhando os dois primeiros encontros. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco, Rui. Também um abraço para o Diogo e para todos, claro. E o Rui Malheiro. Viva! Viva Francisco, viva Tomás, grande abraço ao Diogo e cumprimentos a todos que nos ouvem. Como os nossos comentadores residentes já foram anunciando, além deles, temos ainda connosco o Diogo Pombo, editor e enviado especial da Tribuna Expresso ao Mundial 2026. Como estás, Diogo? Bom dia. Olá a todos, bom dia Francisco, bom dia Tomás e Rui, estamos bem aqui em Miami. Neste momento, tudo o que havia para preparar, de modo a que a seleção chegasse ao tal pico de forma, já deve estar preparado. Portugal tem pela frente um jogo de dificuldade igual ou superior àqueles que pode vir a ter na fase eliminar e, não sendo uma questão de tudo ou nada, será um importante checkpoint para avaliar o estado atual da equipa. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Por maneiro, as mudanças que Portugal fez do primeiro para o segundo jogo resultaram, nomeadamente, a inclusão de João Félix no 11, trouxe uma nova fluidez ao corredor esquerdo. O que funcionou contra o Uzbequistão pode funcionar contra a Colômbia ou será preciso ir em busca de novos ajustes? Sim, aquilo que funcionou diante do Uzbequistão deve ser repetido e isso é muito importante e a própria titularidade do João Félix e a capacidade combinativa, se quisermos, entre o Nuno Mendes e o João Félix é um trunfo importantíssimo para a seleção portuguesa. Ainda para mais numa seleção que por vezes, contra uma seleção que por vezes descompensa-se principalmente no corredor direito. E aquilo que me parece é que ainda há aspectos para corrigir, eu sei que o tempo é muito curto, mas Portugal, principalmente naquilo que diz respeito à transição defensiva, ainda me coloca muitas interrogações e, sobretudo, eu creio que este jogo será um jogo um tanto ou quanto atípico face àquilo que vimos, ou seja, a equipa da Colômbia foi uma equipa de posse, uma equipa que conseguiu chegar com alguma facilidade nos dois jogos anteriores às zonas de finalização, com uma eficácia baixa, aí esse é um ponto que é muito importante, mas muito sinceramente não é essa Colômbia que eu espero diante de Portugal. Eu espero uma Colômbia provavelmente com linhas mais baixas e a procurar fazer aquele que me parece ser o ponto mais forte ainda da seleção da Colômbia, muito pouco visto por falta de oportunidade nos últimos dois jogos, que é a metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque, com o Luís Dias a assumir todo o protagonismo. E creio que esse aspecto será um aspecto que será diferente para a seleção da Colômbia, um aspecto que Portugal terá que ter muito em conta, porque, sobretudo, sendo o momento que é, até agora, mais fraco da seleção portuguesa à transição defensiva, creio que os alarmes estão ligados e é preciso outro tipo de comportamento, principalmente na forma como Portugal reage à perda da bola e procura reorganizar-se, tendo em conta, em muitas situações, estar em momento ofensivo num 3-1-6 ou até num 4-0-6, que é um bocadinho mais inaudito, mas a verdade é que Portugal terá que ter muito em conta esse momento. Agora, se Portugal marca primeiro, e será importantíssimo que o faça, a Colômbia vai ter que voltar, se quiseres, ao papel que vestiu nas duas jornadas deste Campeonato do Mundo, ser uma seleção que vai ter mais posse do que gostaria de ter neste jogo, isto partindo obviamente do meu pressuposto. Agora, aquilo que também me parece é que Portugal poderá aproveitar no momento em que a Colômbia tenha mais bola, também para mostrar algo que não teve muita oportunidade de mostrar neste jogo, que é claramente o momento de transição ofensiva da seleção portuguesa, em que creio que poderá também magoar bastante a seleção da Colômbia. Mas, acima de tudo, espero um grande jogo, que Portugal, obviamente, vença, até porque a questão de ser primeiro ou segundo neste grupo vai ter importância, porque se olharmos para aquilo que é o calendário futuro, quem vencer o grupo vai ter 6 dias de pausa
e quando falo em pausa, obviamente é pausa competitiva, é mais tempo para trabalhar, para preparar os 16 avos final e aquilo que vem a seguir, da mesma forma que o segundo classificado já terá 118 horas, o que dá 4 dias e 22 horas entre os dois jogos, e nem quero falar, obviamente, do caso do terceiro classificado, em que apenas teria 3 dias e 15 horas, ou seja, 87 horas entre entre os encontros. Dá-se o caso do lado mais forte de Portugal se cruzar com o flanco direito da Colômbia, que tem sido aproveitado por Daniel Munhoz, lateral do Crystal Palace, aparecendo rompante naquela zona e já leva 2 golos no Mundial. É um aspecto mais da Cunha a ter em conta e que pode, por exemplo, afetar a postura de Nuno Mendes? Sim, e também por isso não sei se Roberto Martínez não utilizará Pedro Neto neste jogo, porque é o extremo barra ala que dá mais garantias defensivas, até contra o Uzbequistão vimos-lo a defender a 5. Não sei exatamente qual será a postura de Portugal, sabendo que tem de vencer, mas parece-me que Roberto Martínez quererá ser cauteloso em termos de proteção dos corredores laterais. Por isso, não será descabido que Pedro Neto mantenha a titularidade e faça aqui 3 jogos consecutivos como titular na seleção portuguesa, até porque tem tido um rendimento interessante, há que dizê-lo, olhando para as características. Depois, é um jogo que vai trazer um desafio completamente distinto do que Portugal teve até aqui, porque a Colômbia não é uma equipa de expectativa, é uma equipa que gosta de ter a iniciativa, que mete muita gente à frente da linha da bola. Normalmente deixa apenas os 2 centrais e os 2 médios, ou até muitas vezes vemos o Puerta a soltar-se também, portanto, ficando apenas o Lerma mais preso à frente da defesa, e depois é uma equipa que reúne muitas características e muita movimentação, seja com o jogo mais de bola no pé do Rames e até do Quintero, que entrou muito bem, vamos ver, porque a Colômbia está com 6 pontos, não é líquido que use um 11 exatamente igual ao que vem apresentando até aqui, porque já tem algumas garantias nesse sentido. De qualquer forma, como o Rui destacava, é importante seguir em primeiro, não só por chave, mas também por questões logísticas e de planeamento dos próximos jogos. Portanto, quanto a Portugal, eu diria que a base está lançada para o selecionador nacional. Mais uma vez, não sei se haverá confiança em João Cancelo para enfrentar Luís Dias. É um lateral, obviamente, que se destaca ofensivamente, não tanto num contra um defensivo. Portanto, tenho algumas dúvidas em relação ao lado direito da defesa de Portugal. Daí para a frente, a exibição de João Félix foi muito convincente. Vamos ver se Pedro Neto, por exemplo, poderia jogar mais do lado direito, só que a questão que tu, Francisco, e também o Rui destacavam do Daniel Munhoz, que não é só um lateral a aparecer por fora, é sobretudo um jogador que agrida a área em diagonais e tem marcado vários golos neste Mundial, portanto, é sem dúvida uma das principais ameaças da seleção colombiana, que utiliza muito os apoios de Suárez para ter áreas, Luís Dias, Rames Rodrigues, todos em aproximação, a tentar passos nas costas, a tentar combinações, muita meia distância. Atenção, o Diogo Costa provavelmente vai ter trabalho como ainda não teve neste torneio, mas obviamente Portugal tem de pensar também no que fazer ofensivamente, a partir do triângulo de meio campo, a partir das combinações por fora, porque a Colômbia também se expõe um pouco. É uma equipa frágil do ponto de vista da proteção dos corredores laterais e até leva a pensar se Rames Rodrigues será titular neste encontro contra a seleção portuguesa. Não me parece descabido que Rames possa ficar de fora. Parece ser do interesse da Colômbia que o caldo do jogo entorne, pelo menos assim é com as equipas agressivas nos duelos e que partem para as ações relâmpago logo a seguir, às vezes com remates até de longe. Até agora, Ruben Neves e Samu Costa somam um total de 0 minutos. Estranharias, Rui Malheiro, se terminassem este encontro ainda na condição de não utilizados? Não creio, é possível que um deles seja utilizado no decurso da segunda parte, mas depende também de como o jogo correr. Se o jogo correr bem para Portugal, obviamente parece-me pelo menos um deles, e acredito até mais no Samu Costa, isto partindo de um pressuposto lógico. Normalmente Martínez tenderá a utilizar Rubem Neves por uma questão de estatuto, pode vir a ser utilizado na segunda parte. Aquilo que me parece, e concordo inteiramente com o Tomás, é a questão do Munhoz. O Munhoz é extremamente incisivo a atacar a profundidade, mas a verdade é que surge muitas vezes em zona central. Eu acho que o Pedro Neto vai repetir a titularidade, admito que o Pedro Neto possa repetir a titularidade no corredor direito, ou seja, manter as funções que teve no último jogo, e ser o Nuno Mendes, se quisermos, o jogador responsável pelas entradas do Munhoz no último terço. Isto porquê? Porque o Rames, e se o Rames repetir a titularidade, e tudo aponta nesse sentido,
ainda que me pareça que o Quintero, pelas suas entradas em jogo, também tem trazido muita incisividade à forma como a equipa ataca, mas o Rames é quase inegociável. Eu creio que o Rames e nunca dará largura à seleção colombiana no último terço, vai estar sempre mais pelo corredor central, portanto será um dos médios da seleção a encaixar no falso extremo da seleção da Colômbia, que hoje em dia é claramente muito mais um médio ofensivo. Depois há outros pormenores que me parecem muito interessantes. O Tomás tocou num ponto, que é a forma como a seleção da Colômbia faz o seu equilíbrio defensivo, muitas vezes em 2-1, mas, por exemplo, no jogo diante do Congo, tendo começado a fazer esse equilíbrio em 2-1, a determinada altura o Lerma acabou por ser o responsável por fazer o equilíbrio do lado direito, percebendo que o Congo poderia entrar pelo corredor esquerdo. Eu acredito que neste jogo diante de Portugal, possivelmente, em alguns momentos, o Puerta não vai ter tanta liberdade para atacar como é costume. Vai ser, em algumas circunstâncias, mais equilibrador e a equipa fará o equilíbrio defensivo ou em 3-1 ou em 2-2, mais provável até o 2-2 com um dos médios a descair para o corredor direito. Agora, também há um ponto que é muito interessante na seleção da Colômbia, é que a substituição que é pedida pela imprensa e pelos adeptos é a saída do Luís Soares para entrar o John Córdoba como titular. É completamente diferente ter o Luís Soares, que é um jogador que se associa muito melhor, é um jogador que é capaz de arrastar as marcações adversárias e, por exemplo, no caso do Renato Veiga, pode-lhe criar várias situações de engodo do que o John Córdoba, que é claramente mais talhado para um jogo mais direto e, sobretudo, também um jogador mais físico e mais de área e que também tem a capacidade para jogar de costas para a baliza, mas que nem tem a capacidade de associação do Luís Soares e mesmo no ataque à profundidade, sendo o Córdoba também forte nesse aspecto, o Soares, do meu ponto de vista, é muito mais agressivo nesse aspecto. Depois, juntar a questão do James Rodríguez. O James Rodríguez, quando a seleção da Colômbia está em construção, baixa muitas vezes para o espaço à direita e aí sim dá largura para fazer algo que esta seleção faz várias vezes. Ou seja, numa primeira fase, procurar atrair o adversário para o corredor direito para depois variar para o corredor esquerdo, onde desenha muitas vezes um triângulo, mas é um triângulo que não tem a rotação que outras seleções costumam imprimir nesse triângulo, porque em vez de haver movimentos preparados, há muitas vezes espaço para a imprevisibilidade, e aí Luís Dias é completamente o rei, porque a verdade é que a seleção da Colômbia, em termos de criação, procura atrair muito mais o adversário para o corredor esquerdo, neste caso o corredor direito da seleção portuguesa, para buscar as tais finalizações que nós temos falado do Daniel Munhoz ao segundo poste, sabendo que também em algumas circunstâncias, quer o Arias, quer o Puerta, têm surgido em zona de finalização. Tenho também alguma curiosidade para perceber, e esse também poderá ser um ponto interessante, é se o Arias será titular neste jogo. Acredito que sim, mas não excluo de todo a possibilidade do Rios reforçar a zona intermediária, ser o terceiro médio, se quisermos, da seleção colombiana e o Arias cair do 11 e ser uma arma a ser lançada a partir do banco, havendo outra possibilidade, que eu creio que era a que o Tomás estava a pensar, e não quero estar aqui a antecipar pensamentos do Tomás, mas abdicando, por exemplo, de James Rodríguez, Arias daria, por exemplo, mais consistência a nível do processo defensivo, até porque a seleção da Colômbia, no último jogo, defendeu em 4-3-3 em vários momentos da partida, e convenhamos que hoje em dia é muito difícil ver uma equipa defender em 4-3-3, independentemente de pressionar em 4-4-2 o pontapé de baliza, 4-4-2 em losango o pontapé de baliza, porque o Soares é muito mais agressivo do ponto de vista defensivo do que Rames e do que Luís Dias, até porque o Luís Dias, para além do Rames não ter grande participação do ponto de vista defensivo, o Luís Dias tem um papel muito importante nos momentos sem bola, ou seja, trabalha pouco para o coletivo, mas prepara o momento de transição como poucos extremos no mundo a preparam. Já iremos analisar com mais afinco as unidades da Colômbia que estão relacionadas com Portugal e que têm presente e passado no futebol português, com mais detalhe, mas agora vamos até Miami, onde estão os olhos da Tribuna Expresso. Está lá o Diogo Pombo, que teve a oportunidade de assistir ao vivo ao regresso de Neymar à seleção brasileira, um momento que levou ao delírio o Hard Rock Stadium. Ainda restou algum entusiasmo para que Portugal possa ser recebido da mesma maneira numa cidade onde previsivelmente os adeptos colombianos vão
fazer por impor as vozes, Diogo? Em princípio eu diria que não, e sim, pronto, eu estive lá no Brasil-Escócia no estádio de Miami, que não podemos dizer Hard Rock, porque já sabemos que a FIFA não gosta, a FIFA não quer que digamos os patrocinadores do estádio, portanto fica estádio de Miami. E acho que é um bom paralelismo a ser feito, porque nesse jogo do Brasil em que o Neymar voltou a jogar, o estádio obviamente tinha as bancadas cheias de amarelo, e pelos sinais eu acho que amanhã Portugal vai enfrentar isso mesmo, porque já sabemos que Miami tem populações latinas muito fortes, e creio, eu há bocado até que comentava isso com o Rui em off, este jogo Portugal-Colômbia foi o segundo do Mundial a escutar. Portanto, em princípio, o estádio não estará tão cheio de portugueses como estava o de Houston, e essa será mais uma dificuldade a enfrentar por Portugal. E depois há mais diferenças, claro, porque fez 2 jogos em Houston com o estádio fechado, com uns agradáveis 20, 21 ou 22 graus lá dentro, estava fresco, enquanto que aqui em Miami, obviamente que o calor é bastante, é muito abafado, e a seleção também vai ter que jogar com isso, porque vai estar muito calor à hora do jogo, à volta de uns 30 ou 31 graus, e com certeza que vai estar cheio de adeptos da Colômbia a fazerem uma espécie de barulho muito ruidoso, e berram muito e levam, sei lá, tambores e instrumentos para o estádio, e a seleção até agora neste Mundial não está habituada a isso. E em termos gerais, através das reportagens que foste publicando no nosso site, percebia-se que Houston não era uma cidade que estava propriamente a viver o Mundial. Em relação a Miami, o que é que te parece? É assim, o meu hotel não é no centro de Miami, digamos que estou aí a um meio caminho entre downtown e o estádio, mas no dia do Brasil-Escócia, por exemplo, dava para ver que a cidade desaferviava de outra forma, não é? Também há muito isso ajudou a presença dos adeptos escoceses cá, o Tartan Army, que é pá, que eles são doidos, vão aos bares, bebem toda o álcool e a cerveja que lá há. Os brasileiros também são uns adeptos muito ruidosos, mas depois desse jogo é verdade que não tenho sentido assim tanto a presença do Mundial cá, neste quarteirão, neste bairro onde estou. Eu não vi nenhuma camisola de Portugal ainda, mas por exemplo em bares, restaurantes ou até mesmo supermercados já vi sempre uma camisola ou outra de Colômbia, ou pendurada em exposição ou simplesmente à venda. Portanto, eu diria que amanhã os adeptos colombianos vão estar mesmo lá em força. São eles que estão a vibrar aqui em Miami. E portanto, percebe-se que a paixão esvaziou um pouco, pode ser que regresse agora com o jogo de Portugal. E a propósito do calor, pode ser que verdadeiramente as pausas para hidratação sejam mesmo realizadas para esse efeito. Sejam outras, sim. Exatamente. Como estávamos a falar há pouco, há aqui alguns jogadores colombianos com ligação ao futebol português. Luís Soares foi titular nos 2 primeiros jogos da Colômbia, mas ainda não marcou. Richard Rios tem entrado na ponta final dos encontros. Já Luís Dias é a estrela da companhia. O que podemos, Tomás da Cunha, esperar do papel destes nomes familiares? Luís Dias não há muito a acrescentar, é um dos melhores avançados da atualidade, avançados, extremos, enfim, o que queiram chamar, mas é muito mais do que um extremo corredor, é um jogador que tem liberdade de movimentos para aparecer não só em um contra um por fora, mas também a tentar rupturas, a ameaçar em condução, a juntar-se com a equipa por dentro, a ameaçar na meia distância. É um jogador com uma quantidade e uma diversidade de movimentos absolutamente extraordinária e, portanto, é a principal ameaça desta seleção colombiana. Em relação ao Richard Rios, perdeu espaço, porque o Gustavo Puerta, que é um dos médios da nova geração colombiana, está a chegar-se à frente e, neste momento, dá mais recursos ofensivos, porque pensa bem o jogo, não só através da condução, e esse também é um dos pontos fortes de Richard Rios, mas também através do passe. É um jogador que dá condições de ligação muito interessantes, além de também ter argumentos na meia distância. Portanto, pode haver rotação. A Colômbia tem 6 pontos, mas neste momento há claramente um privilégio às qualidades de Gustavo Puerta no meio campo. Finalmente, o Luís Soares é um avançado que acaba por acrescentar mais diversidade do que o John Córdoba, mas não é propriamente um ponta de lança como é o Córdoba.
vive mais de presença entre os centrais, capacidade física. O Luís Soares, ora, pode fomentar combinações com bola no pé, recuando, isso é fundamental para ativar áreas, Rames, por aí fora, mas também consegue desmarcações no espaço, e principalmente o Rames dá-se muito bem com isso, porque consegue facilmente meter o último passe nas costas, e o Luís Soares também tem essa diversidade. É um jogador muito mais fino do que o Córdoba. Vamos ver também aqui qual é a opção, porque de facto a Colômbia neste momento pode dar-se ao luxo de gerir qualquer coisa em termos de 11 inicial. Malheiro, acredito, já foste dizendo há pouco que de facto existem aqui muitas vantagens em ser primeiro do grupo, mas também em termos daquilo que é a evolução da equipa. Se Portugal não mostrar tudo agora, alguma vez acreditas que vai mostrar? Eu acredito que chegou o momento de mostrar tudo, mas também acredito que há um processo evolutivo e Portugal continuando no Mundial e se fizer aquilo que tem que ser feito, que é vencer o jogo à Colômbia e garantir o primeiro lugar do grupo, até porque a Colômbia joga com 2 resultados para ser primeiro do grupo, ou seja, o empate chega à Colômbia para conseguir a liderança do grupo. Portugal vai ter mais 6 dias para trabalhar e continuar a evoluir. Agora, o ponto, o momento em que é preciso Portugal dar o salto qualitativo para um patamar mais elevado é claramente este diante da Colômbia, em que é exigível a vitória para ganhar o grupo, porque creio que Portugal vai encontrar aqui algo que é muito importante dizer, um adversário que é muitíssimo superior ao Congo e incomparavelmente superior ao Uzbequistão, e creio que este é o momento da verdade para a seleção mostrar se é candidata ou não à conquista do título mundial. E nada melhor que um teste que vale um primeiro lugar no grupo, em que a vitória é exigível, para transformar este jogo claramente num jogo de 32 aves de final do Campeonato do Mundo para Portugal. E sobretudo também, e isso também é muito importante, vimos já uma evolução no processo ofensivo, que tem que passar, obviamente, pelo treino mais detalhado, e o próprio selecionador falou sobre isso quando não procura fintar os jornalistas, e deixo, obviamente, aqui uma dúvida, que é a dúvida principal que tenho sobre a seleção nacional, é se houve espaço para trabalhar melhor o momento de transição defensiva e também, finalmente, haverá aqui um teste mais duro àquilo que é a organização defensiva da seleção nacional, porque a verdade é que quer o Congo, quer o Uzbequistão, e o Uzbequistão praticamente produziu nada do ponto de vista ofensivo, não colocaram isso em questão, porque a maior parte das suas ações ofensivas, para não dizer a totalidade, resultaram ou de bolas paradas laterais, e aí nós vamos ter que ter um comportamento bem agressivo diante da Colômbia, porque é uma seleção forte, tanto no aproveitamento da bola parada ofensiva, como na defesa da bola parada defensiva, neste caso, e perdoem-me a repetição, mas creio também que Portugal, tirando partido da marcação individual que a Colômbia faz na bola parada defensiva, pode surpreender num lance de bola parada lateral, e creio que também pode ter esse um ótimo desbloqueador do jogo. Mas, sobretudo, parece-me que este será um teste muitíssimo importante ao processo defensivo da seleção nacional, para depois perceber até onde Portugal pode ir neste Campeonato do Mundo. A mesma pergunta para ti, Tomás. É urgente dar uma prova de força? Eu acho que é urgente, não necessariamente por este jogo, mas sobretudo pensando no futuro da competição. Claro que é um grande teste, porque Portugal teve 2 adversários diferentes entre si, mas acessíveis. E num jogo convenceu bem mais do que no outro. Acima de tudo, é preciso olhar para este adversário e para esta jornada decisiva do grupo como uma oportunidade de reforçar e de alimentar a confiança da seleção portuguesa. E, acima de tudo, as pequenas sociedades que acabaram por surgir num jogo contra o Uzbequistão. Não sei se isso vai acontecer, repito. Parece-me que o pensamento estratégico tem muita força para Roberto Martínez, só que Portugal, além desse pensamento estratégico, que obviamente é importante e até indispensável, tem de pensar também no melhor ofensivamente para Portugal e na forma como a equipa quererá crescer, porque quem tem mais responsabilidade no jogo é a seleção portuguesa, não é a Colômbia. A Colômbia até pode fazer um jogo bem mais passivo e o empate serve-lhe. Portanto, depois da exibição do João Félix e da companhia com o Nuno Mendes, parece-me errado desaproveitar essa dinâmica. Da mesma forma que com o Cristiano Ronaldo desta forma, com o triângulo, ou com o meio campo, melhor dizendo, a funcionar com fluidez,
é preciso manter mais do que alterar e trazer aqui um elemento estranho, que pode ser um Samu Costa, por exemplo, para tentar igualar a agressividade. Não sei, mas normalmente Roberto Martínez dá algum peso estratégico a este tipo de jogos e, portanto, vamos ver o que é que sairá daqui, sendo que para Portugal é muito importante terminar em primeiro, não há dúvida. Apenas para rematar, regresso a ti, Diogo, para tentar perceber como é que ao longo do tempo que já levas nos Estados Unidos as pessoas olham para a seleção portuguesa. Se é uma seleção na primeira linha a poder conquistar o título mundial, ou se os adeptos, em termos gerais, quer os norte-americanos, provavelmente estão mais interessados com outros desportos, quer os adeptos das seleções, veem a seleção nacional. É assim, da minha amostra do contacto que tenho tido, quero com cidadãos americanos, eu acho que eles sobretudo querem que Cristiano Ronaldo ganhe o Mundial e só depois é que falam de Portugal. Acho que sobretudo é essa a mensagem que eu tenho tido. Então, se forem pessoas com ascendência latina que vivam aqui nos Estados Unidos, eles estão claramente a torcer por Portugal, porque é aí que se vê muita da magia e influência de Ronaldo, porque querem muito que ele ganhe sempre, e sempre que eu pergunto sobre Portugal a alguém, também falam sempre de Messi, porque eu estou a achar isto curioso, porque a população latina aqui nos Estados Unidos, pelos vistos, não gosta nada de Messi, mas gosta muito de Ronaldo, portanto sim, eu diria que estão a torcer por Portugal. A dicotomia do costume e que está especialmente vivida devido aos desempenhos recentes de ambos. Diogo, muito obrigado por ter estado connosco. Terminamos assim o episódio desta semana. Aproveito para dizer apenas que esteve connosco na sonoplastia o João Martins. Obrigado por ter estado desse lado. Até amanhã.